1 Samuel capítulo 10, versículo 24, foi o que eu preguei ontem, e eu quero fazer um estudo com vocês aqui hoje, sobre esse assunto. 1 Samuel 24, hoje você não vai ter os telões aí, mas você tem a Bíblia e tem bons ouvidos aí para ouvir a mensagem. 1 Samuel capítulo 10, versículo 24. 1 Samuel 10, 24. A história fala a respeito de Saul, o primeiro rei, o homem que foi permissão de Deus e não escolha. Quando Deus escolhe, a escolha é de Deus, o plano e pensamento de Deus é o melhor. Só que às vezes Deus ele permite certas coisas pela nossa insistência. Existem coisas que não é plano de Deus, mas Deus permite. E se Deus permitiu, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que hão de herdar a vida. Existe um propósito diante de Deus quando Deus permite que alguma coisa aconteça. Nós temos na Bíblia cheio de exemplos. Deus permitiu que o Davi chegasse no campo de batalha e visse um gigante chamado Golias afrontando o povo. Era a oportunidade dele ser escolhido rei de Israel. Mais à frente a Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, a história de 3 jovens que Deus permitiu que eles fossem jogados na fornalha. Mas quando eles saíram dali, Nabucodonosor e todo o reino se prostrava e dizia: só o Senhor é Deus. Deus um dia permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões, apesar de toda a santidade e retidão. Daniel não fez nada de errado, ele só orava, buscava Deus, não havia erro nele, mas Deus permitiu que ele caísse na cova, enganado por um grupo de pessoas que fizeram lá uma cilada, e ele caiu. Só que diz a Bíblia que Deus o tira da cova dos leões e o exalta ainda mais. O que eu quero mostrar para você, que Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, mas se Deus permitiu alguma coisa, porque Deus tem um plano maior para fazer na sua vida. Se Deus permitiu alguma coisa, e Deus não mente, Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, e vai cooperar em teu favor, pessoal, para o teu bem, para você ser abençoado, para que algo grande aconteça na sua vida. Então Saul é um exemplo disso, de alguém que não era escolha, mas se tornou permissão. Aí Deus permitiu, o povo escolheu, elegeu Saul. Fisicamente, Saul tinha todas as qualidades para reinar. Ele era alto, ele era forte, de boa presença, e ele tinha as virtudes que os homens julgavam necessário para começar a reinar. Escolheram Saul. Só que Deus disse ao profeta Samuel que deveria dizer ao povo quais seriam as consequências de escolher um homem como rei, porque todos tinham um rei. Israel tinha Deus como o único rei da vida deles. A Bíblia diz que o profeta chegou e disse o direito do reino. O que era o direito do reino? Diz que, já que o povo gostaria de ter um rei, então a partir daquele dia, tudo que o povo colhesse, a 10ª parte deveria ser dado para o rei, para que o rei administrasse o reino. Já que o povo queria um rei, os filhos deveriam ser agora soldados, homens que iriam na frente do rei nas batalhas. Se tivesse que morrer, seriam os primeiros. Já que o povo queria um rei, as filhas agora seriam servas, seriam funcionárias do palácio, pessoas que trabalhariam, porque até então não havia isso. E o povo, ouvindo tudo aquilo, eles aceitaram, eles concordaram com aquilo. Bem, versículo 24 diz assim, 1 Samuel 10, 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: o que o povo diz, pessoal? Viva o rei. Toda escolha tem as suas consequências. O povo escolheu Saul como rei. Toda escolha tem a sua consequência. Não há uma escolha que você faça que não haja consequência. A Bíblia Sagrada diz em Deuteronômio capítulo 30, verso 19: disse Deus: eu coloco diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois.
Cabe a você escolher. E saber que cada escolha que você fizer, se você escolher a vida, você vai viver. Se você escolher a morte, você vai morrer. Se você escolher ser fiel, Deus vai te honrar. Se você escolher ser infiel, Deus não poderá te honrar. Se você escolher andar com Deus, Deus vai andar contigo. Se você escolher desprezar a Deus, Deus também vai te deixar. Então existe um poder de escolha, que por mais que não seja o melhor para mim, o melhor para você, mas Deus respeita as nossas escolhas. Existem decisões que nós tomamos que são erradas. Existem escolhas que nós fazemos que não é a melhor escolha, mas ainda assim Deus respeita as nossas escolhas. De vez em quando alguns perguntam-me: pastor, por que Deus permitiu no meio do jardim uma árvore que não se podia tocar? Porque a Bíblia diz que todo o jardim do Éden foi dado a Adão e a Eva, ao homem, ao ser humano. Só que uma daquelas, a árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus: dela não comerás, não tocarás. Ora, se era proibido, alguém me perguntou: por que Deus não arrancou aquela árvore dali e plantou em outro lugar? Porque Deus não teria dado com isso o direito do homem escolher. Deus dá o poder para nós escolhermos se você quer Deus ou se você não quer, se você quer andar certo ou se você quer andar errado, se você quer viver na fé ou se você não vai viver pela fé. Deus nos dá o poder de escolha, mas é importante que você entenda que toda escolha tem as suas consequências. Se você escolhe vida, você vai ter. Se você escolher a morte, você vai ter. Se você escolher o caminho do crime, vai ter consequência. Se você escolher o caminho da honestidade, vai ter resultado. Se você escolher o caminho da infidelidade, das brigas, vai ter as suas consequências. Mas se você escolher o caminho da paz, da santidade, também vai ter os seus resultados. O povo então escolheu. Saul não foi uma escolha de Deus, foi a escolha do povo, mas a permissão de Deus. O povo escolheu. Só que depois que o povo escolheu, começou a haver alguns problemas. E é esses problemas que eu quero ver com você. Então, primeira coisa, toda escolha tem as suas consequências. Se as suas consequências, se a vida que você está vivendo não é a vida que você gostaria, mude as suas escolhas. Porque se você insistir em fazer em que você está fazendo, os teus resultados vão continuar os mesmos. Segunda parte da mensagem, segunda lição, versículo 25. E declarou Samuel ao povo, o que, irmãos? O direito do reino. E escreveu-o num livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Quais eram os direitos do reino? Vai lá, eu não vou abrir agora, mas capítulo 8, versículos 10 até o versículo 20. Quando Samuel se levantou e disse: vocês querem um rei? Tudo bem. Mas a partir de hoje os seus filhos vão ser soldados, suas filhas vão ser servas. A partir de hoje, tudo que vocês colherem na hora da colheita, a 10ª parte da colheita, vocês devem devolver e colocar diante do rei. Então existe o que a Bíblia chama de direito do reino. Olha aqui para o pastor. Quando você deu a vida para Deus, quando você diz: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, existe o direito do reino. Quais são os direitos do reino, pastor? Vamos ver alguns deles. Entre eles, livro de Hebreus 12, 14. Qual é o direito do reino? O direito de filtrar, de peneirar quem vai entrar no reino dos céus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versos 14. Hebreus 12, 14. O direito do reino era: os homens seriam soldados, as mulheres trabalhariam no palácio, a colheita deveriam ser dizimado ao palácio do rei, agora Saul, porque o povo escolheu. Então o direito do reino era as regras que funcionariam a partir daquele momento, a partir daquele dia, chamado de direito do reino. Capítulo 14, versos 12. Quando você deu a vida para Jesus, quais são os direitos do reino? Ou seja, o que é necessário? Hebreus 14, 12. Se eu falei outra coisa, você me perdoe. É Hebreus 14, 12. Eu falei outra coisa? É que eu não tomei café, pessoal. Então, é 12, 14, gente.
12:14, eu falei uma coisa e pensei outra. Agora está certo? 12:14. Eu vi que vocês estavam cochichando, eu falei, será que eu falei alguma coisa? Pois é, 12:14, desculpa. Diz assim, como diz o missionário brinca que depois dos 50 você tem direito de errar. Eu não cheguei nos 50 ainda, mas vou chegar. Vamos lá, 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus está dizendo que esse é o direito do reino. Sem paz e santificação, você não chega no céu. Isso é o direito do reino. Se o teu coração está tão desassossegado, a ponto de você não ter paz com você mesmo e com as demais pessoas. Você não tem paz consigo. Pastor, mas como é que eu posso ter paz com tudo que eu estou vivendo, com tudo que eu estou passando? Unindo-se a Deus. Jó 22:21 diz assim: una-te, pois, a Deus e, é consequência, tenha paz, e assim te sobrevirão os bens. Os bens não virá se você não tiver paz, e você não vai ter paz se você não se unir a Deus. Tem gente que você não tem paz. O direito do reino são vários, coisas que temos que fazer para que possamos entrar no reino de Deus. Quando o povo escolheu Saul como rei, Samuel, antes de ungir Saul, diz: pessoal, preste atenção, vocês estão escolhendo um homem para ser rei de vocês. Deus até hoje foi rei, não precisava nada disso, mas já que vocês querem um homem como rei, fizeram uma escolha, então a partir de hoje o direito do reino serão estes. E falou tudo o que tinha que acontecer, tudo que o reino precisava ter. E eles foram falando, e foram falando, e foram falando, e foram falando, e isso se tornou realidade. Agora, o direito do reino para você entrar no céu, entre outras coisas, tem várias, eu vou lhe citar algumas. Ele diz, primeiro, seguir a paz com todos. Eu achava que era melhor do que o outro. Jesus olha para eles e falou que eles eram hipócritas. Essa palavra hipócrita se traduz como falso, como atores, como enganadores. Eram pessoas que na frente das pessoas era uma, mas por detrás eram outra. Não precisa apontar dedo, mas quem sabe você conheça pessoas que são hipócritas. Na frente, expressão popular, santarrões. Por detrás, verdadeiros pecadores. São hipócritas. Pessoas que vivem de faz de conta. Você não pode, nenhum de nós podemos ser hipócritas. Se somos de Deus, temos que ser de Deus dentro da igreja e fora da igreja. Se somos de Deus, temos que ser Deus dentro da igreja, dentro da nossa casa, no local de trabalho, aonde você for. Hipocrisia se traduz como falsidade. Eu não posso falar uma coisa para você e não para praticá-la. Há anos eu digo a seguinte frase: eu não prego o que eu vivo. Porque se eu for falar da minha vida, muitos de vocês são mais vividos, mais experientes de vida do que eu. Eu tenho 42. Tem gente aqui que tem 50, 60, 80. Alguns já estão chegando a 100 anos. Então eu não tenho que falar da minha vida. Eu falo daquilo que Deus me ensina. Mas aquilo que eu prego para você, eu tenho que me esforçar para viver. Se eu prego santidade, eu tenho que viver a santidade. Se eu prego que você não tem que dever nada para ninguém, eu não posso dever nada para ninguém. Se eu prego que tem que respeitar o casamento, eu tenho que respeitar o meu casamento. Se eu prego que eu tenho que dar a Deus o que é de Deus, ser dizimista, eu tenho que ser dizimista. Porque se eu prego uma coisa para você e eu não pratico, eu seria hipócrita, eu seria falso, eu seria alguém criticado por Jesus. Já deu tempo de abrir? 23, 23. Então, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ponto e vírgula. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que é que Jesus está falando? Jesus está falando contra a fé? Não. Jesus está dizendo o seguinte: você não pode ser falso. Você não pode fazer algumas coisas e achar que as outras você não precisa fazer.
Você não pode obedecer a Deus pela metade. Os escribas e fariseus, eles eram dizimistas até da plantinha que nascia no quintal. Fazia a horta no quintal, nascia lá a hortelã, nascia lá o endro, nascia lá o cominho, nascia lá o alface, qualquer outro legumes e verdura. Quando nascia, eles contavam 1, 2, 5, 10, 20 folhas. Tirava 2 folhas e levavam para a igreja. Era o dízimo. Jesus falou: olha, vocês estão sendo hipócritas. Por quê? No dízimo vocês estão nota 10. Mas e as outras coisas? O juízo, a misericórdia e a fé. Porque eles não eram misericordiosos. Os escribas, os religiosos, eles não eram misericordiosos. Eu sou de Deus e vocês vão para o inferno. Era assim que eles agiam. Eles olhavam para si, achavam que eles eram os bambambãs, ou seja, os melhores, e que os outros não prestavam. Jesus disse: vocês são hipócritas, porque quanto ao dízimo, vocês estão certos, mas quanto ao juízo, quanto à misericórdia, quanto à fé, vocês estão errados. Em outras palavras, não adianta eu ser meio certo e meio errado. Ou eu estou certo, ou eu estou errado. Jesus diz: seja o seu falar sim, sim, não, não. Se tivesse 10 coisas na vida para ser praticada, se você praticar 9 e uma você tropeça, você vai perder a salvação por causa da uma. Poxa, pastor, mas eu faço 10 coisas bonitas, mas a única coisa feia que você faz já pode ser o motivo para você perder a tua salvação. Então não vamos ser hipócritas. Jesus diz: deveis ser dizimista, mas também pratique o juízo, também pratique a misericórdia e também pratique a fé. O que é isso? Direitos do reino. Quer ser salvo? Quer entrar no céu? Quais são os direitos do reino? Tem vários. Siga a paz com todo mundo, siga a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quer entrar no céu? Quer praticar a palavra de Deus? Quero, pastor. Então siga o reino. O reino diz: seja dizimista, mas também seja misericordioso. Seja dizimista, sim, mas também seja alguém que vai respeitar o casamento. Seja dizimista, sim, mas não ache que teu dízimo compra lugar no céu. Seja dizimista, mas também não fale mal da vida dos outros. Porque se você é dizimista e fala mal de alguém, você está sendo hipócrita. Se você é alguém que ora 1 hora, mas depois que você se levanta, a língua é que nem a gravata do pastor, fala mal dos outros, não adiantou nada. Não adiantou nada, pessoal. Isso é hipocrisia. É o que Jesus está dizendo. Você deve ser dizimista? Sim. Mas não é só o dízimo. Dízimo é uma coisa. Você tem que ser de oração, tem que respeitar o casamento, tem que respeitar o teu próximo, tem que dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, as outras coisas. Então, se há o direito do reino, temos que praticar. O direito para entrar no céu, dar a Deus o que é de Deus, a honra devida, o louvor devido e etc. Vamos voltar à nossa lição. 1 Samuel 10, 25. E eu vou terminar no 26 e 27. 1 Samuel 10, 25. Os próximos cultos, pessoal que está em casa pela TV ou vai ouvir pela rádio, acompanhe-nos que eu vou continuar a mensagem. Eu termino por aqui. Capítulo 10, versículo 25. 1 Samuel 10, 25. Está escrito assim, 1 Samuel, capítulo 10, versos 25. E declarou Samuel ao povo, dizendo: o direito do reino. E escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Então todo mundo sabia: querem um rei? Queremos. Então a partir de hoje é assim. Você deu a vida para Jesus? Dei, pastor. Então ande com santidade. Deu a vida para Jesus? Dei, pastor. Pratique a misericórdia. Só faça aquilo que você gostaria que fizesse para você. Não faça para os outros o que você não gostaria que fosse feito para você. Pratique a misericórdia. Pratique a fé. Não adianta ficar 1 hora orando se depois eu vou ficar 5 minutos reclamando de alguém. Não adianta eu ser dizimista se eu vou ser infiel no meu casamento. Não adianta eu ser uma pessoa que vou jejuar o dia todo, mas quando acaba o jejum, eu estou excomungando, murmurando e reclamando da vida. Não adiantou nada. É o que Deus está dizendo. Não podemos ser hipócritas. Sim ou não? Andamos com Deus ou não andamos? Próxima lição, versículo 26 em diante.
diz: e foi também Saul, que era o novo rei, para a sua casa em Gibeá. E foram com ele do exército aquele cujo coração Deus tocara. Deus tocou no seu coração. O Deus que tocou no seu coração, Ele é poderoso, Ele é fiel. Ele te chamou, Ele te escolheu. Ele tocou no seu coração, você deu a vida para Jesus, e não foi a escolha errada, foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Mas olha o que acontece agora, versículo 27. Mas os filhos de Belial. Quando eu prestei atenção nessa palavra, isso me chacoalhou. Quando eu leio na Bíblia, e na Bíblia tem vários lugares escrito filhos de Belial ou filhas de Belial. Quem foram os filhos de Belial? Belial não era uma pessoa. Belial é a tradução, ou é o adjetivo da qualidade de uma pessoa. A palavra Belial, no original da Bíblia, significa inútil. Olha que coisa séria. Belial significa inútil, vão, tolo, insensato. Numa linguagem mais brasileira, alguém que é maluco. Uma linguagem bem brasileira para você entender. Então, filhos de Belial, não é filho, um homem chamado Belial, não era assim. Belial significa inútil, uma pessoa vã, um grupo de pessoas inúteis, um grupo de pessoas vãs, um grupo de pessoas más, malvadas. Quando souberam que Saul era o próximo rei e Deus havia autorizado ungí-lo, versículo 27, mas os filhos de Belial, quem são os filhos de Belial? Vamos lá, os filhos inúteis. Nenhum de nós temos que ser inúteis. Deus chamou você para ser uma bênção na mão de Deus. Mas os filhos de Belial, quer dizer, os inúteis, disseram: é este que há de nos livrar? E fizeram o que com ele? E desprezaram-no e não trouxeram-lhe presente. Por que eles desprezaram a Saul? Porque Saul, uma linguagem bem brasileira, tá? Para você entender, ele era um caipira da roça. O que isso significa? Saul trabalhava na roça junto com o pai dele, cuidando dos animais. A Bíblia começa falando de Saul, quando o pai dele perde as jumentas, e o pai diz: filho, Saul, perdemos as jumentas, vai atrás. Ele montou numa jumenta, num qualquer outro animal, e foi atrás. Ele era da roça. Então as pessoas agora olharam para ele e começaram a desprezar. Não despreze a Deus, não despreze a palavra, não despreze o mandamento, não despreze o chamado, não despreze aquilo que Deus te deu. Quantas vezes Deus pode usar alguém, me perdoa a expressão popular, mas é para ficar claro, Deus pode usar um caipira. Essa semana eu falava com a minha esposa de Gágua, pastor. De Gágua, pastor, porque um dia uma pessoa falou na faculdade, um dos meus professores falou assim: pô, pastor, o senhor fala muito bem, o senhor poderia ensinar para os alunos aqui a falar, porque tem aluno que está estudando para ser advogado e tem vergonha de falar, está estudando coisa errada, porque se você quer ser advogado, você tem que saber falar. E um dos meus professores disse assim: o senhor fala muito bem, o senhor poderia ensinar esse povo a falar. E eu estava falando com a minha esposa que, de gago a palestrante, olha o que Deus fez comigo. Eu fui gago até os 13 anos, já contei essa história para vocês. Eu fui gago daquele que, se não sei se alguém aqui é gago ou tem parente gago, mas coloca um gago na frente das pessoas, ele trava. Eu travava, eu chegava, travava, ficava vermelho. Um bom dia. Eu era gago, eu fui gago até os 13 anos. Mas olha o que Deus fez comigo. O que eu quero chamar a sua atenção, que às vezes você vai ser desprezado pela sua fé, pela sua origem. Quem sabe a sua origem é uma origem humilde. Quem sabe você está há tantos anos lutando por alguém, lutando por algo, lutando por alguma coisa. Mas olha o que a Bíblia diz: olharam para Saul e o desprezaram e não levaram presente. Era direito do rei. Ele era o rei, agora pegava-se os presentes e dava para o rei. Era o presente, era o direito, o povo escolheu. Amigos, quando você escolheu dar a vida para Jesus, o direito do reino dos céus é: ande com santidade, seja de Deus, dê a Deus o que é de Deus, busque a Deus em todo o tempo. O direito do reino, a Bíblia diz: primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É direito do reino. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Isso é direito do reino, para que Deus possa multiplicar, te honrar
honrar, te abençoar, porque o direito do reino é: aquele que vem a mim de modo algum voltará de mãos vazias, aqueles que buscam o Senhor não tem falta de nada. Isso é direito do reino. Então busque a Deus, busque ao Senhor, que Ele tudo fará por você em nome de Jesus. Digam amém, pessoal. Pode aplaudir a Jesus, que Ele é digno de aplauso. Busque ao Senhor. E para encerrar, que o culto já está bem avançado, diz que quando os homens não deram presentes para o rei Saul, era direito dele, ele agora era rei, escolha dos homens, mas eles o desprezaram. Quando é que você despreza? Quando você pode e você não faz. Você pode fazer, mas você não faz. Isso é desprezo. Você pode honrar a Deus, mas não honra. Você pode vir à igreja, mas você não vem. Você pode orar, mas você não ora. Você pode jejuar, mas você não jejua. Isso é desprezo. E todas as vezes que você despreza, a Bíblia diz em 1 Samuel 2,30: aos que me honram eu honrarei, mas aos que me desprezam, disse Deus, serão desprezados. Oh, meu irmão, não queira ser desprezado não. Eles desprezaram Saul como rei, deveriam levar presentes para o rei. Você tem que dar presente para Deus. Não é ouro nem prata não, mas é a sua vida, como oferta viva, santa e agradável. É o seu louvor, é a sua oração, é a sua santidade. A sua vida é um presente para Deus. Eu já estou com o tempo bem estourado, mas diz o final da história que o Saul, quando viu que ninguém trouxe presente para ele já era rei. Ele poderia falar: vocês vão ver comigo, morra todo mundo. Mas não foi isso que ele fez. A Bíblia diz na última frase aí, como é que o Saul se comportou? E ele, a última linha aí: porém ele se fez como surdo. Tem guerras que você não vence falando, tem guerras que você vence com Deus. Ele já era rei. Ele poderia arregaçar a manga e falar: vocês vão ver só o peso da minha mão, sei lá mais o que. Mas ele se calou. Ele fez de conta que não viu, fez de conta que não entendeu o desaforo que foi feito contra ele. A Bíblia diz que o sábio, ele ouve mais e fala menos. Mas às vezes nós somos tolos, porque quando estamos irritados, falamos o que vem na boca. E depois que você fala, é igual uma flecha lançada. Você pode dizer: me arrependi, mas já era, você já falou, já machucou, já feriu, já ofendeu, já ficou marcado. E alguém já falou, e eu concordo, alguém já falou isso, que às vezes, quando uma pessoa leva um tapa ou uma surra, seja ela qual for, as marcas dessa surra, que ninguém deveria levar, mas as marcas dessa surra, daqui a poucos dias ela desaparece. Mas as palavras não. Daqui a 10 anos, a 20 anos, alguém vai olhar e vai falar: eu lembro naquele dia que você falou isso para mim, naquele dia que você falou. Às vezes é melhor se calar, pessoal. O sábio se cala, mas o tolo não, fala pelos cotovelos, fala o que vem na boca. Há momentos na sua vida que você tem que se calar diante dos homens e só abrir a boca diante de Deus. Falar para Deus o que você está passando, falar para Deus a sua dor, da sua injustiça, da sua maldade, porque a Bíblia diz: o Deus que nos ouve secretamente nos recompensará. E Deus vai te recompensar. Pode aplaudir mais uma vez que Ele é Deus. Aleluia. Curve a cabeça. Pai, obrigado por essa palavra. Daqui a 5, 10 minutinhos vamos participar da ceia.